Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos estar aprendendo a realizar a interpretação das linhas quando nós aí fazemos a remoção dos circuitos integrados, ou seja, dos componentes digitais, que é a sequência da aula anterior, onde nós aprendimos aí sobre as linhas VPH-PWR, que é concernente a VBAT, B+, enfim. Então, todas essas linhas aí, quando a gente conecta uma bateria no aparelho ou nós fazemos aí então a conexão da fonte de alimentação nessa placa, os circuitos integrados estão sendo alimentados. E nessas alimentações, pessoal, logo após a gente pulsar a chave do power, acontece então, como se for os conversores DC-DC, tanto o que eleva a tensão quanto também o que diminui essa tensão, que vai enviar aos setores aí da placa que precisam, vamos supor, de 1.8 volts, 3 volts, 4 volts, 7 volts, 26 volts, como a gente vê no setor de imagem. Então isso vai dar-se início somente após pulsar a chave do power. E precisa ter essa comunicação da nossa ilha de solda, que eu vou estar explicando para vocês, a nossa base de solda na placa, diante das esferas de solda. Vamos puxar aqui uma imagem para vocês compreenderem. Diante aqui, ó, pessoal. Você alimentou a placa com a bateria ou com a fonte de alimentação, diversos CIs, são os componentes digitais, como por exemplo o Power Manager, ele está sendo alimentado. E esse Power Manager, que é o gerenciador de energia, ele só vai converter, regular determinadas tensões para enviar para diversas partes aí dos circuitos, somente após pulsar a chave do Power. Porém, precisa ter a comunicação. Se houver uma solda fria, aqui está a foto dele removido. Se houver uma solda fria, pessoal, na sua ilha de solda, o que vai acontecer? Uma solda trincada, não vai haver a comunicação. Você vai precisar ou fazer uma ressolda, ou o que seria mais correto, remover o Power Manager, fazer o rebale nele e voltar ele novamente para o seu devido local, para que haja comunicação da esfera de solda do próprio CI, então, diante da nossa board, da nossa placa, da placa do cliente. Tá? Agora, se você fez esse trabalho de fazer a remoção do circuito integrado, você fez o rebale, voltou e ainda assim não continua, antes de voltar, você pode fazer alguns testes, verificar a continuidade dessas linhas, a continuidade dessas malhas. Fazendo isso, você economiza tempo, você economiza ferramentas, insumos que seriam gastos para fazer de novo a remoção desse circuito integrado, e você não vai ser tão agressivo na conduta de novamente ter que dar calor a essa placa e ela vier então ter um rompimento interno ainda mais grave dessas malhas. Porque se houver um rompimento interno nessa malha aqui, ó, como por exemplo, essa linha ela vai ter então comunicação, esse condensador, capacitor, possivelmente ele está interligado em paralelo, um lado dele com o multímetro na escala de continuidade vai bipar com o terra. E o outro lado, então, não pode bipar. Se bipar, é porque nós estamos aí com um possível curto, ou nesse componente, ou em outros componentes interligados a esta linha. Tá? Se acaso o CI, como nós estamos falando no caso do Power Manager, está no local, pode ser ele também que está com um curto aí no seu interior e acabar ocasionando curto em diversos setores na placa.
quando que nós vamos desconfiar se um CI está ou não está em curto? Quando nós observarmos que diversas linhas, gente, várias linhas, vários outros componentes, eles estão em curto ao mesmo tempo, tá? Então vamos supor, esse capacitor ou esse condensador pertence aqui a essa linha, vai dar continuidade se você colocar a ponta do multímetro positiva aqui, negativa lá ou vice-versa, vai dar continuidade aqui nessa ilha de solda, tá? Ou para você entender nesse contato. Como eu falo sempre para vocês, eu tento simplificar os termos técnicos para que todos entendam, ok? Nós vamos ter também outros componentes e a identificação facilitada de onde essa linha está indo. Sai aqui do condensador, porque já chegou aqui ó, por outros componentes, então sai e vai entrar aqui nesse contato. Tá? E assim você pode observar os ademais componentes. As outras pads de solda, os outros contatos aqui, também tem comunicação com outros componentes, porém não há marcação. Então o que nós precisamos fazer? Interpretar o manual técnico para saber a quem pertence ou se são ilhas de solda NC, não conectado, ou GND, interligado ao terra. Então, quando diversos componentes, bobinas, capacitores, resistores estão apresentando continuidade ambos os lados, nós vamos ter o quê? O próprio CI, o circuito integrado, que está em um curto total, ocasionando esse problema na placa. Podemos remover o CI e fazer testes nele próprio para identificar se ele está ou não em um curto total, ocasionando esse problema na board aí do seu cliente. Então isso aí eu falo detalhadamente dentro dos nossos cursos. E o que acontece? Está sendo alimentado, VBAT, Power Manager, está sendo alimentado a partir do momento que você coloca a bateria ou a fonte de alimentação. E cada contato desse que você está vendo, ele tem um número e em alguns casos também uma letra, representado por uma letra e um número. Isso vai depender de como está no esquema elétrico, tá, galera? Isso vai depender muito de como está no esquema elétrico. Há casos em que vai ser numeração de 1 a 800, 1 a 900, quantas pads de solda estiverem aqui pertencentes a esse circuito integrado, a esse componente digital. Então, suponhamos que aqui, ó, pessoal, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui embaixo, se for somente numeração, vai ser 17, 18, 19, 20, 21. Porém, nós vamos estar aprendendo agora diante do manual técnico. Só estou dando uma base, tá? Essa leitura aqui vai ser diferenciada. Pode ser 1, 2, 3, 4, de cima para baixo ou da esquerda para a direita. Então, por isso, nós vamos pegar o manual técnico do S4 e vamos aí, então, estar se baseando. Vejam, o componente digital aí no local tem essa marcação aqui, ó, esse círculo cinza, é a indicação, gente, de que lado e local ele deve ser novamente soldado à placa. Se você inverter a posição desse componente digital, logicamente não vai funcionar. Então tem o seu lado correto, ok? De ser então soldado. Eu tenho aqui outras imagens também para vocês. Essa vocês podem ver aqui, ó, mais perfeito. E é a que nós vamos então se basear nesta videoaula, tá bom? Vamos pegar aqui. Vamos pesquisar VPH PWR. Notem, pessoal, que nós vamos aqui, ó, receber então a pesquisa VPH PWR entrando aqui nesse CI
201. Se nós pesquisarmos aqui no layout da placa, por U201, que é o que a gente está pesquisando, ó, U201, nós vamos identificá-lo aqui facilmente, ó. Um pouquinho para cima do conector de bateria, ao lado do Power Manager, nós vamos ter então o U201. Nós vamos também conseguir observar aqui no esquema elétrico dele as interpretações das linhas de onde vem para onde vai. Se ela tem comunicação com Power Manager, comunicação direta com processador, memória, enfim. Sabemos então que está sendo alimentado através da VPH-PWR. Se tem 4.2 volts na bateria, vai então estar sendo alimentado por 4.2 volts ou U201. E notem que quando essas linhas saem daqui, ó, dos CIs, compreendam isso, pessoal. Essas linhas aqui estão saindo, todas elas recebem uma numeração. Nesse caso, temos uma letra e um número, tá? Então, nós vamos ter a letra B e o número 4. B4. Vamos ter aqui A2, A3, B3. Vamos ter logo aqui acima a própria VBAT L9. O que isso representa, gente? Isso aqui está significando que é o código de leitura lá da pad de solda. Isso mesmo. Nesse caso, vamos identificar que ele é esse daqui, ó, da direita, ó, pessoal. O U201, tá? Aqui abaixo dele vai ter várias ilhas de solda como essa. E todas elas vai ter a sua numeração correta, que é o quê? A2, B4, B3, A8, P8, J9, C1, B1 e assim por diante. Então, toda vez que você ver isso, você agora vai conseguir identificar que nós estamos falando a respeito aqui das suas ilhas de solda, de comunicação entre a board e o CI que vai ser soldado então nessa placa. Sabendo disso, nós precisamos também entender que NC significa não conectado, ou seja, quando você vai fazer a remoção dos circuitos integrados, há algumas pads de solda que saem facilmente, ou seja, perdem a comunicação. Na verdade, as mais fáceis aí de se perder esse contato da placa são os NC, não conectado, saindo-se facilmente. Porém, se acaso esse componente digital tem resina em torno dele, nós vamos precisar forçar um pouco a mais, remover a resina, forçar um pouco a mais para fazer a remoção desse componente digital e, logicamente, algumas pads de solda podem ser, gente, na maioria das vezes, que saiam juntamente quando nós removermos esse componente. Não precisam se assustar, isso de fato acontece e em várias vezes. Precisamos fazer o que logo após? A recuperação dessa pad de solda, acaso ela tenha comunicação, pegar o esquema elétrico, está marcando nele NC, então você vai identificar quem é quem, viu aqui que é NC, não precisa se preocupar, não conectado, ok? Pode soldar novamente o componente ali que vai funcionar normalmente, sendo ele o causador do problema. Então, P9, P7, P5, P1, N8, A1, A4, tudo isso aqui, ó, eles vão ter que dar continuidade ao GND. Terra, são importantíssimos também, tá bom, galera? Então, a gente está diante aqui do CI, que faz, então,
o setor de Wi-Fi, Bluetooth, rádio FM, tá, galera? Só para explicar para vocês, e nas outras aulas aí a gente vai ter explicação desses funcionamentos. Mas a gente vai aí se atentar para a leitura correta aqui, ó, dos seus códigos, ok? B3, B4, A5, A6, estamos falando diante de cada ilha de solda, que no caso não é do Power Manager, e sim aqui desse CI. Na aula aí prática, eu vou estar removendo ele e a gente vai falar na prática desse circuito aqui, tá? Vamos se basear aqui nesse componente digital. Vamos identificá-lo ele no nosso layout da placa. Nós estamos aqui falando do U903, ok? U903, vamos identificar ele aqui no esquema elétrico, U903. Temos aqui, ó, pessoal, o desenho dele aqui logo abaixo, ó, U903, tá? É o desenho aqui desse CI, olha só. Aqui está ele soldado na placa e aqui então eu fiz a remoção dele. Nós vamos ter, não é em todos manuais técnicos que nós encontramos essa facilidade e nem todos os circuitos integrados têm os seus desenhos respectivos. Nós vamos ter então de A a J, olhem só, A, B, C, D, E, F, G, H, J. Nós vamos ter de 1 a 10. Toda a marcação aqui, ó, preto, na cor preto, esse círculo aqui preenchido com a cor preto, A1, A10, G3, J1 e J10 são NC, que é não conectado. Vamos verificar aqui, ó. Nós vamos ter A, B, C, D, E, F, G, H, J, de 1 a 10. Vou abrir aqui o PDF que nós fizemos aqui para facilitar para vocês. Vai estar disponível na aba aí apostilas, tá? Para vocês estarem baixando. Então nós vamos ter de A1 a 10, B1 a 10, J1 a 10. Tudo está aqui, ó, pessoal. Bem detalhado aí para vocês. I9505, S4, U903. O ICPOR supervisor, ele tem diversas funções aí. Uma de suas maiores funções é no setor de carregamento aí desse aparelho. Todas elas são numeradas. Por que numeradas? Para facilitar a identificação. Essa pad de solda aqui, no momento que eu levanto esse circuito integrado e ela acabar se rompendo, a 1, eu perder ela, não conseguir recuperar, diante aqui do nosso desenho da placa, eu já sei que eu não preciso me preocupar com ela porque é NC, não conectado. Se A10 também acabar, pessoal, se rompendo, eu perder ela, ó, A10, também eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque é NC, não conectado. E assim nós vamos ter mais ainda. Vamos ter G3, J1 e J10. G3, vamos verificar aqui. Não preciso também me preocupar. G1, 2, 3, se acaso eu perder ela, é NC, não conectado. Da mesma forma, J1 e J10. Então, nós precisamos se atentar para esses quesitos, ok? As ademais, algumas é facilitado a interpretação delas porque os componentes já marcam em si aonde que está entrando essas linhas. Como, por exemplo, L904
e C915 é uma bobina L904 e capacitor 915. Eles têm conexão, estão interligados na mesma linha, cor laranjado e roxo, e vão dar continuidade com F1, a pad de solda F1 e a pad de solda G1. Se eu vier aqui com o meu multímetro com escala de continuidade e não der continuidade da bobina e do capacitor em uma dessas duas pads de solda, é porque eu tenho um rompimento interno aqui nessa linha. Então vou ter que puxar um jumper para que eu consiga solucionar ou verificar o que está acontecendo, aonde que se rompeu essa linha. O mais fácil seria puxar um jumper em caso de falta de comunicação, tá, gente? E não tentar raspar aqui para ver o que houve com essa linha. Antes da raspagem, de qualquer raspagem, até do Moto G4, que é um problema, um defeito crônico, quando o defeito crônico do áudio dele, você não precisa primeiro já sair raspando a board. Existem testes a ser feito. Pega o codec de áudio, vou dar uma dica para vocês. Pega o codec de áudio, levanta ele, tira ele do local, pega o multímetro e faz a verificação de comunicação das linhas. Você vai saber já desde o codec de áudio qual trilha está interrompida. Porque às vezes tem pessoas que vai lá, faz a raspagem do Moto G4 pensando que é o problema já crônico ali do rompimento da malha e quando vê, só raspou por raspar, perdeu tempo, porque há uma boa comunicação ali. E o problema às vezes está no próprio codec de áudio, ou não está recebendo a atenção para trabalhar. Então a gente tem que se atentar a isso, ok, gente? Se atentar, ver se a entrada está perfeita, a tensão está no percurso, está alimentando esses CIs para que o seu funcionamento seja real, e nisso a gente precisa interpretar perfeitamente os manuais técnicos. Sabendo-se disso, como eu sei que eles estão interligados aqui na pad F1 e G1 e fazem parte da mesma linha. Vamos pegar L904. L904. E vamos identificar aqui se nós encontramos. Não encontramos, então vamos continuar procurando por U903, porque estamos perto dele, certo? U903. Aqui, ó, pessoal, o setor de carregamento. Vamos um pouquinho para baixo. Vamos ter o desenho, o esquema elétrico aí do U903. E note que aqui também nós temos a identificação das linhas. Então, BAT, que é BAT, está interligado a V-Battery, né? Está nos falando aí do conector também de bateria, a sua linha que é respectiva à chegada até lá. Então, BAT. H5, H6, J5, J6 pertencem a ela. Vamos verificar aqui. VPH, PWR, estamos falando também lá dos 4.2 volts, que é pertencente à bateria ou fonte de alimentação que a gente conecta nele. Está aqui, ó, MVBAT, C7. Então a pad de solda C7 que nós vemos aqui, ó, CABC, zoom, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa pad de solda aqui, C7, tem que dar continuidade com quem? C7, vamos subir aqui, ó. Tem que dar continuidade com o capacitor 909, C909. No lado positivo aí desse capacitor, tem que ter continuidade com a pad de solda C7, C909. Vamos ver aqui se nós encontramos o C909, se ele está marcado aqui. C909, C908 deve estar aqui para baixo, não anotei ele,
mas tem que dar continuidade lá com ele. C909, não está aqui, mas eu vou procurar ele, vou anotar e na prática eu vou mostrar para vocês a continuidade dele, o C7 com o C909. Porém, eu fiz diversas anotações aqui para vocês compreenderem o que eu quero passar para vocês nessa aula. VPH-PWR deve dar continuidade, multímetro na escala de continuidade, uma ponta de prova aqui na pad de solda C7 e a outra no lado positivo aí do capacitor vai ter que dar continuidade. Ele está interligado em paralelo. Se ocasionar um curto total nesse capacitor, pode aquecer esse CI 1903 e a linha VBAT vai entrar em um curto total. Na fonte vai desarmar. Então você vai saber que tem um componente em paralelo que está em curto, tá, galera? Nós vamos ter aqui H8. A pad de solda H8 tem que ter continuidade aqui com o capacitor 911. Está em paralelo. Um lado dá continuidade com terra e o outro lado vai ter que dar continuidade na pad de solda H8. C911 H8. Tá, galera? Vamos identificar aqui o C911. Está aqui abaixo, ó. C911 é esse capacitor, vai ter que dar continuidade com H8. Então, uma ponteira de prova do multímetro aqui em escala de continuidade, a outra no lado positivo do capacitor 911, tem que ter continuidade. Se não tem continuidade, há um rompimento interno aqui nessa malha. Então, a gente vai ter que ou verificar se o problema está aqui nessa pad de solda que perdeu a comunicação, ou então vamos se obrigar a fazer um jumper, tá? Para que o aparelho volte então à sua funcionalidade correta. C911 interligado ao H8. O que mais que vamos ter aqui, pessoal? Temos também C1, D1, D2, que está interligado aqui, ó, ao capacitor C908. CHG-IN, entrada 5 volts, está falando lá do conector USB, né? CHG-IN, entrada 5 volts, entra 5 volts. Então aqui no C1, D1, D2, que pertence ali a CHG-IN, tem que dar continuidade com o capacitor 908, tá? Vamos lá então para o desenho, vocês baixem aí esse desenho que eu simplifiquei para vocês. Temos aqui, ó, o capacitor 908 e ele precisa dar continuidade do lado positivo dele com a pad de solda C1, D1 e D2. Então esses três contatos aqui vai ter que dar continuidade. Não deu? Temos um rompimento interno então aí nessas malhas, tá? Então isso, pessoal, essa forma de leitura é a forma correta de interpretar os esquemas elétricos. A partir do momento que você aprendeu a fazer isso, algumas pessoas me dizem: ah, mas há um tempo de demora. É demora, mas é a solução, tá? É demora, mas é a qualificação de um bom profissional. Às vezes é um pouco demorado, sim, mas é aquele serviço que você iria olhar para o seu cliente e ia dizer para ele: olha, eu não consegui consertar. Ao invés disso, você vai dizer: olha, o serviço foi finalizado com sucesso. Então, todas essas coisas a gente tem que colocar para que a nossa empresa, a gente não vise o dinheiro. Nós venha avisar a qualidade do serviço prestado e o 100% concluído para que os nossos clientes, eles venham nos indicar para outros clientes. Se um cliente ficou satisfeito com o trabalho de recuperação de placa que outras 10 assistências técnicas não tinham conseguido solucionar, imagina com a nossa empresa.
que das 10 a gente foi o que solucionou o problema. Então a gente tem que procurar se profissionalizar para quê? Para ser a diferença, não só no seu bairro, gente. Porque todos que consertam placas, eles vão ser vistos no Brasil, tá? Vão ser vistos aí a mundo afora. Então você tem que se profissionalizar, se qualificar, treinar. Peguem placas sucatas, removam os circuitos integrados, verifiquem a continuidade dos componentes, analisem a identificação de cada linha, ok? Para que vocês consigam aí estar solucionando os problemas. Algumas pessoas vêm aí no privado e perguntam, professor, eu tenho dificuldade, como que eu faço para estar removendo esses circuitos integrados? Eu tenho medo de arrancar e sair as pedras de solda. Gente, vocês têm que treinar, pegar a estação de ar quente de vocês, pegar 3, 4 placas sucatas e ver qual é o calor ideal para que você trabalhe com a sua própria estação de ar quente. Qual é a força que você vai fazer com a pinça? Qual é o momento correto de colocar a pinça? O jeito ideal para você estar levantando esse CI. Tá? Então isso é na prática que você vai conseguir estar tendo bons resultados. Mas uma coisa eu digo para vocês, arranquem o medo de fazer a remoção desses CIs, que eles não são difíceis. É a mesma coisa que você remover um capacitor comum, um diodo comum, um resistor comum, uma bobina comum, tá, gente? Então treinem, bastante treinem. Alguns é fácil a identificação, porque as trilhas nos mostram, outros já não, tá? Então vocês façam essas análises. Vou deixar aí para vocês. E para finalizar aí então a videoaula explicando, alguns vão ser diferentes. Alguns não vão ter o alfabeto A, B, C, D, F, G, H, J. Outros vão ter mais, de A a P, A a Z. Outros não vão ter o alfabeto, vão ser números corridos, de 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 800 e assim por diante. Mas essa é a base de vocês fazerem a verificação, ok? Vou finalizar aqui mostrando aqui, ó. Nós vamos ter o ID é pertencente a B9. Linha GIG é pertencente então ao C6. Linha IDB pertencente ao D9. SL1 E10. SR2 D10. DN1 A8. E aqui a gente vai ter ó, USB HDM, dados menos, dados negativo. USB HS, dados positivo. São linhas de dados digitais. Tá? DN1, DP2, A8 e A9. Se você vier aqui identificar o A8 e A9, você vai saber que essas duas pedras de solda aqui são elas que vão receber aí então a comunicação também para quando você conecta o carregador, conecta o cabo USB para você ter uma comunicação com o teu computador, com o teu notebook, aqui vai ter comunicação nessas duas pedras de solda. Então rompeu ela ou rompeu aí deu uma solda fria no próprio CI ou quando você levantou acabou removendo, vamos ter que então fazer o quê? A8 e A9. Puxar aí, tentar fazer um jumper ou restaurar essa pad de solda para que haja comunicação com o circuito integrado quando a gente soldar ele novamente aí na board e funcione, tá bom, gente? Então essa aqui foi a forma aí de leitura. Para isso que serve essa letra aqui, esse número no esquema elétrico. Muita gente aí ainda não sabe, então acabaram aí de ficar sabendo. Muita gente via e achava que era um bicho de 7 cabeças e agora aí a gente está desvendando para vocês que essas letras aqui, esse número, nada mais é do que a identificação da pad de solda lá na placa do cliente, tá? VPH, PWR, nós vamos ter outros aqui, ó. Falamos aqui do 200, veja que também é B, A, tem o alfabeto em si. Vamos ter mais quem aqui? O U 1103, nós só vamos ter a numeração 1, 2, até lá o 21, ó.
1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante, 6, 7, 8, tá? Não vamos ter o alfabeto nele, vamos ter quem mais aqui? O 1106 também, né? Que nada mais é do que um conversor DC-DC que diminui a tensão de 4,2 volts ou que tem na bateria, recebendo aqui, ele vai então passar aí a 2,8 volts, né? Para que seja funcionado, então, nós estamos falando aí da câmera e o sensor aí juntamente, tá? Então também está sendo alimentado. Aqui nós vamos ter o 1111 também, pino 1, saída, pino 4, entrada, VDD, alimentação, pino 3, o enable, e o pino 4 então interligado junto, o pino 2 e o pino 5 interligado ao GND, terra, e assim por diante, ó. Então tem alguns que a gente vai ver letras e números, e outros a gente só vai ver números, tá? Como eu estou mostrando aí para vocês, ó. Vamos pegar aqui, vamos ver se nós encontramos mais. Vamos pegar VBAT, L9, P8, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá bom, pessoal? Eu espero aí que essa videoaula abra um pouco mais a mentalidade de vocês concernente à leitura e interpretação correta dos manuais técnicos. E na próxima videoaula eu vou trazer para vocês, então, na prática. A gente vai levantar alguns componentes digitais. Vamos pegar o manual técnico, vou colocar do lado esquerdo do vídeo o manual técnico, lado de baixo, do próprio lado esquerdo, vou colocar o microscópio, a imagem do Random Star 201, e do lado direito, então, eu coloco o multímetro, a gente fazendo o teste de continuidade dessas malhas. E vamos avançando. Então, como eu falei, daqui para frente, conteúdo um pouco mais avançado aí, para que a gente chegue até o final com sucesso e consiga interpretar corretamente esses manuais técnicos. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.